Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Calculista de Aço. Aqui quem fala é o engenheiro Felipe Jacob, calculista e projetista de estruturas de aço. E hoje eu vou passar uma dica rápida aqui, para quem tem problema no CPK de metálicas 3D, com esse erro aqui, o plano contraventado não está completamente introduzido. Então isso pode acontecer, eu vou te ensinar como é que resolve isso aqui. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal. Deixe seu like aí, compartilha com quem você conhece que usa o Metálicas 3D. E então, vamos lá, vamos embora para o vídeo. Então é o seguinte, o contraventamento no CPK de Metálicas 3D, ele é feito da seguinte forma. Você atribui uma barra, né? Barra, descrever. Então você tem que atribuir a barra de contraventamento sempre um tipo tirante, tá? Então você vai escolher o tirante e vai atribuir aqui uma cantoneira, uma barra chata, uma barra redonda. No meu caso, é uma barra redonda com 10 milímetros, tá bom? Então, tem que ser tipo tirante e ele tem que estar em formatinho de X, tá bom? Então, assim, ele vai lá e você atribui ela tipo tirante. Só que o que acontece, tá vendo que aqui ele está aparecendo um erro? Está dizendo assim, o plano contraventado não está completamente introduzido. Isso acontece por quê? No CPK de Metálicas 3D, para ele calcular o plano contraventado, ou seja, para ele entender que aquele elemento é um elemento tipo cabo, ou seja, um elemento que vai tracionar, e ele vai entrar na conta tracionado, quando ele estiver tracionado, mas não vai entrar na conta quando estiver comprimido, que é basicamente os contraventamentos de tipo tirante que a gente está acostumado a trabalhar, ele tem que ter um quadro rígido ao redor dele, tá? Esse quadro rígido, no CIP, acontece da seguinte forma, todas as peças que estão ao redor dele, elas têm que estar criada a peça inteira. Então, por exemplo, aqui essa terça, que é o finalzinho desse contraventamento, tá vendo? É o finalzinho dele aqui, esse contraventamento está aqui, tá? Tá aqui assim, deixa eu ver uma vista lateral aqui, deixa eu pegar uma vista lateral aqui, água direita, lateral direita, aqui, tá vendo? O que acontece aqui, esse contraventamento ele começa aqui e ele termina aqui, tá vendo? Só que o que acontece? Essa terça não está criado peça, ou seja, essa aqui, você percebe que ela é uma peça só, mas essa aqui ela está subdividida. Então, o que eu vou ter que fazer? Nesse quadro ao redor dele, tem que ter peças inteiras. Então, vou ter que fazer o quê? Vou ter que ir lá no menu barras, criar peças. Então, eu venho aqui, barras, criar peças, e ele vai me pedir, onde começa a sua peça? Bom, minha peça começa aqui e termina aqui. Então, ele vai perguntar, deseja criar a peça? Sim. Na hora que você faz isso, o erro já some, tá? Então, o erro já some e o modelo já pode rodar normal. Então, isso pode acontecer na cobertura, quer ver? Vista 3D, aqui para você ver. Isso é muito comum na cobertura, o pessoal está montando sempre dá esse erro. Então, o que acontece? Você vai fazer o quê? Por exemplo, aqui ele está certinho na cobertura, tá vendo? Tá certinho, tem peças criadas em todos os pontos, tá vendo? Eu criei peças certinho aqui. Então, o que eu vou fazer? Só para você ver o erro acontecer de novo. Eu vou vir aqui em barra, criar peças. Eu vou criar uma peça daqui até aqui, por exemplo. Tá? Deseja criar peça? Sim. Ele vai quebrar a minha peça, tá vendo? Ele quebrou a minha peça em 3 partes. Então, o que ele faz? Ele gera o erro. O plano contraventado não está completamente introduzido, porque eu não tenho um quadro rígido de peças únicas ao redor do meu contraventamento, tá? Ao redor do meu X. Então, é isso, tá? Aqui, para corrigir, barras, criar peças, tá? Daqui até aqui e pronto. Tá? Você pode se perguntar, Felipe, mas esse aqui, por exemplo, esse aqui ele tem uma peça que começa aqui e termina lá na cumieira. Ele entende? Sim, se ele estiver no meio de uma peça criada mais longa, ok, o que não pode acontecer de aqui no meio, por exemplo, vem aqui, barra criar peças, aqui no meio desse contraventamento eu quebrar a peça, aí ele vai dar erro, tá vendo? Aí ele vai criar erro, na verdade ele vai criar erro em todos, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma peça daqui até aqui e todas as peças que tiverem nesse contraventamento já vão ser corrigidas. Por quê? Porque ele tem um quadro rígido ao redor dele, tá bom? Essa foi a dica de hoje, rapidinho, tá? Então, te convido a conhecer o curso aí de projeto e cálculo de estruturas metálicas. O site está aqui no vídeo, em algum lugar eu vou colocar aqui no vídeo. Também está o link na descrição. Se você quer aprender a calcular estruturas metálicas
da forma correta, primeiro calculando manualmente, analisando a estrutura de forma adequada e depois com softwares profissionais como o CPK de Metálicas 3D, MCalc 3D, é só você acessar os links aí da descrição, tá bom? Então é isso, até a próxima e a gente se vê. Grande abraço!